Bom dia. Eu queria começar saudando aqui o senador Crivella, agradecer e saudar o vereador pelo convite de estarmos aqui, saudar o colega Marcelo Leão, representando aqui o Sindicato dos Petroleiros, e queria saudar a professora Marilena Garcia, que eu tenho muito carinho, em nome dela saudar todos os presentes. Senhoras e senhores, eu queria começar me apresentando, porque a Petrobras é uma empresa muito grande e quem está fora dela fica um pouco difícil de entender aí o que cada um faz, né? Às vezes a gente dentro também tem algumas dificuldades, tá? Eu sou atualmente responsável pela exploração e produção de petróleo aqui na Bacia de Campos. Nós temos uma unidade de operações sediada aqui, então eu fico aqui no dia a dia. Comecei a minha carreira aqui, minha esposa é macaense, minhas filhas são macaenses. Já estive fora em algumas situações, mas retornei para cá há 3 anos. Então tenho um carinho muito grande por essa cidade, inclusive já recebi o título aqui de cidadão macaense, então tenho um carinho muito grande pela região. Então, dentro da área de exploração e produção, a gente tem um plano de trabalho aqui para a região, que eu vou falar um pouquinho dele, mas antes eu queria falar um pouco da situação da empresa como um todo, dos problemas que a companhia tem, né, dos problemas macro que a companhia tem. Um deles já foi citado aí pelo senador, a questão da corrupção é uma questão extremamente importante e que ela está sendo tratada dentro dos poderes da República do Brasil e que eu tenho absoluta convicção de que nós sairemos melhores nesse processo quando ele terminar e quando todos os envolvidos em questões de chamados de malfeitos, né, sejam devidamente punidos e afastados aí das funções da empresa, das funções na sociedade e cumpram as suas penas. Essa é uma questão importante. Outra questão também, o vereador Igor já comentou, né, do preço do barril de petróleo, é uma questão que afeta diretamente a rentabilidade do nosso negócio, mas a Petrobras tem pautado a sua atuação por um pensamento de longo prazo. A indústria do petróleo é uma indústria de longo prazo. A gente não pode estar tomando decisões somente por conta do cenário atual. É evidente que o cenário atual nos faz acreditar em determinados cenários futuros, né? Então hoje, quando a gente já teve há poucos meses atrás o preço do barril de petróleo a $115 o barril e chegamos há poucas semanas atrás a menos de 50, no exato instante está próximo de 60, a gente tem uma mudança em alguns projetos. A gente precisa implementar determinados projetos quando eles são rentáveis. A Petrobras ela é uma empresa que, além de todas as questões das suas obrigações sociais, ela precisa ser rentável. Quanto maior a rentabilidade do negócio da Petrobras, mais ela pode investir, mais empregos ela pode gerar, mais riqueza, mais retorno ela pode dar para o país. Então, no exato momento, os nossos projetos de investimento em questões de longo prazo, eles acabam tendo que ser revistos por conta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Isso é inexorável. Uma outra questão, a terceira questão que nos aflige bastante, é o câmbio, ou seja, o valor do dólar no mercado. Saiu de pouco mais de R$ 2,00 o dólar e está mais de 3. A Petrobras tem muitas obrigações em dólar, isso também afeta bastante os investimentos da companhia, a capacidade dela investir. Mas, como eu falei, a nossa indústria é uma indústria de longo prazo e a presença da Petrobras aqui na Bacia de Campos, aqui na região, ela vai acontecer por décadas, por mais que seja louvável a preocupação colocada pelo vereador Igor Sardini, de pensarmos na cidade, pensarmos na região pós-indústria do petróleo. Essa indústria vai permanecer aqui por muitos anos, por décadas, vereador. O nosso plano de trabalho, ele, em geral, quando a gente coloca uma unidade em produção, a gente faz planos por pelo menos 20 anos. Né? Nós temos alguns dos nossos campos de petróleo que têm reservas provadas por mais de 30, 40 anos. Né? Nós temos plataformas que já estão operando aqui há 15, 20 anos, que nós teremos que trocar essas plataformas por plataformas novas, e esses projetos estão em curso e ocorrerão mesmo no cenário atual, porque nós temos reservas importantes em campos já produzindo há muitos anos. Nós estamos produzindo aqui na Bacia de Campos
Campos há quase 40 anos, e eu não tenho dúvida alguma que produziremos por outros 40. É evidente que quando a companhia encontra outras bacias, onde a rentabilidade é muito alta, por exemplo, na Bacia de Santos, é evidente que se desloca um pouco dos esforços econômicos, um pouco da energia do seu corpo de empregados, também para trabalhar nessa outra bacia, porque isso é extremamente importante para o país. Mas hoje, a companhia vem produzindo a ordem de grandeza de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia, e 1 milhão e 300 mil barris ainda vem daqui, da Bacia de Campos, produzido através de 2 unidades, uma sediada aqui e uma sediada no Rio de Janeiro. E nos próximos 5 anos, dá para a gente falar aqui que essa produção que hoje está na faixa de 1 milhão e 300 mil barris de petróleo por dia, vai ficar na ordem de 1 milhão e 200 mil barris de petróleo nos próximos 5 anos, pelo menos. E a nossa capacidade, a nossa condição de investir mais ou não, é que vai depender muito do cenário internacional. Nós não somos um produto isolado, mas temos o nosso principal produto, que é o produto, uma chamada commodity, e o preço dela ela varia muito no mercado internacional, então isso afeta o nosso negócio. Mas, para a manutenção da produção que a gente tem aqui no Bacia de Campos, nós precisamos fazer muitos investimentos e muitos dispêndios. E esses investimentos e dispêndios estão garantidos. Nós temos investido aqui, fora o dia a dia do dinheiro que a gente precisa gastar para manter a nossa operação, só investimento a gente tem feito aqui na Bacia de Campos, a Petrobras como um todo, a ordem de grandeza de 6 bilhões de dólares por ano. Isso vai continuar nos próximos 5 anos, porque a gente precisa continuar produzindo aqui, fora os outros 15 bilhões de reais que a gente gasta por ano para manter a nossa atividade. Então, nós no momento percebemos claramente alguns reflexos da diminuição de algumas das nossas atividades aqui na região. Estava conversando aqui com o Maia, ele contando um pouquinho de questões relativas à indústria hoteleira, por exemplo. Então a gente entende e respeita isso, mas foi só uma parte da nossa atividade que foi afetada. Basicamente a parte ligada à exploração de poços novos, à perfuração de poços novos. Porque a atividade de perfuração é uma atividade que demanda muitos postos de trabalho, e muitos postos de trabalho, inclusive de especialidades que a gente contrata empresas do mundo inteiro. Empresas de serviço grandes na área de perfuração. Existe uma crise mundial onde estas empresas estão diminuindo as suas atividades no mundo inteiro. Então, técnicos que viriam para cá se a atividade estivesse mais rodando mais, sendo mais lucrativa, não estão vindo. Isso afeta o mercado hoteleiro, afeta o mercado imobiliário. Porém, a nossa capacidade de investimentos para a manutenção da produção, isso está garantido. Nós tínhamos aí, até o ano passado, em torno de 30 sondas de perfuração trabalhando aqui na Bacia de Campos como um todo. Devemos ter esse ano ao redor de 20. E esse é o maior, eu diria que esse é o maior reflexo da crise, porque nas outras atividades da própria manutenção dos poços, a manutenção de toda a atividade que a gente tem que fazer no fundo de mar, submarina, e manutenção das nossas plataformas, essa atividade tem que e vai continuar por muitos e muitos anos. Nós nunca tivemos tantas plataformas de produção operando na Bacia de Campos, no momento nós temos 49, e nunca tivemos tantas plataformas que nós chamamos de unidades de manutenção e segurança, que a gente chama vulgarmente de flotel, unidade onde você só tem pessoas que vão trabalhar nas demais plataformas. Nunca tivemos tantos flotéis operando aqui na Bacia de Campos, temos 8 no mundo. Então a atividade de construção, de montagem e de manutenção ligada a essas atividades, ela é muito grande. Cada unidade, cada flotel desse, tem lá 300, 400, 500 pessoas embarcadas que estão fazendo serviço nas nossas plataformas. Então essa atividade ela vai continuar, independente aí do que estiver acontecendo no cenário internacional. Então nós estamos realmente, seria tapar o sol com a peneira e dizer que a gente não teve nenhuma diminuição da atividade, a gente teve sim, numa parte muito específica, e que ela retornará ou não com pujança, dependendo do que vai acontecer no cenário internacional. Mas a nossa produção aqui, ela vai continuar na Bacia de Campos sendo extremamente importante para a própria Petrobras, do país evidentemente, para a região do país. Nós tivemos
ano passado, a cidade de Macaé, por exemplo, recebeu aí próximo de 500 milhões de reais de royalties, num preço do barril de petróleo na ordem de grandeza de $100 o barril. Mais participação especial em torno de 50 milhões de reais. Quando o preço do barril de petróleo cai a 60% do que estava, vai haver uma queda proporcional, né, desses tributos que se recebem diretamente. Quando se diminui a atividade de perfuração, evidentemente, alguns impostos municipais envolvidos com a atividade também caem, né? Mas eu queria deixar muito claro que o nosso plano de investimento, mesmo no momento em que nós estamos revisitando o nosso plano de investimento da empresa como um todo, a empresa pensando em alguns desinvestimentos, ou seja, vender alguns ativos, principalmente fora do país, e dentro dos ativos que a gente trabalha aqui na região, que são as nossas plataformas, os nossos reservatórios, não se tem qualquer intenção de deixar de tê-los, vendê-los. Então, a nossa atividade aqui na área de produção de petróleo, ela vai continuar por muitos e muitos anos, e quiçá por décadas. E é evidente que a equação da disponibilidade do produto de petróleo no mercado internacional, ela é uma equação que ela precisa estar sendo olhada o tempo inteiro. Nós hoje estamos com o estoque de petróleo no mundo aumentando, por conta de uma redução de consumo, principalmente da China, e um aumento de produção nos Estados Unidos, né? Então, esse estoque está aumentando no mundo. Mas isso que levou à redução de preço do barril de petróleo. Porque há um tempo atrás, alguns países produtores, principalmente da OPEP, se reuniam e acertavam uma diminuição de cotas de produção para manter um preço alto. Por algumas razões geopolíticas, eles resolveram não fazer isso. Então, existe uma oferta muito grande desse produto no momento e esse preço desse produto caiu, né? Mas isso não vai acontecer indefinidamente. Provavelmente, em poucos anos, nós voltaremos a ter preços de petróleo maiores. Mas isso é uma questão que nenhum analista no mundo tem condição de fazer afirmações nesse sentido. O que a gente pode fazer é traçar alguns cenários, né? E dentro desses cenários, mesmo para os mais pessimistas, toda vez que a gente aprova um projeto, a gente aprova com muito conservadorismo. Os projetos de exploração e produção da Petrobras, quando a gente aprova, eles são muito conservadores. Então, mesmo no atual preço do petróleo, os nossos projetos são bastante rentáveis. O que a gente fica na dúvida é se vale a pena fazer altos investimentos em outros projetos, né? Mas os projetos em curso são extremamente rentáveis. Ok? Então, vou encerrar aqui a minha fala nesse momento. Ficarei à disposição de todos os senhores e senhoras para qualquer tipo de pergunta. Vou passar a palavra aqui para o meu colega Ronaldo, que é o responsável pela logística aqui, e vai poder falar um pouquinho dessa atividade. Muito obrigado.